Boa noite, amados irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Walter de Carvalho. Às quartas-feiras, nós trabalhamos sobre a mediunidade. Aos sábados, sobre o estudo dos evangelhos, à luz da ciência espírita. Eu gostaria que cada um de nós elevasse o seu pensamento a Deus e façamos uma pequena e breve reflexão. Hoje nós vamos trabalhar a visita dos magos a Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu fui buscar com Bezerra de Menezes uma orientação. E ele disse para mim o seguinte: fale sobre a equipe cristã. Ora, um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Equipe em que somente o propósito do Mestre Divino prevalece. Na produção do amor e luz, a que todas as expressões do Evangelho são chamadas. Procuremos então, meus irmãos, no trabalho que o Senhor nos reserva, a posição de serviço que nos é própria. Nela buscando a felicidade de obedecer ao celeste orientador, que é Jesus. Nem queixas, nem exigências, nem deserção, nem exclusivismo, típico, às vezes, de algumas casas espíritas, nem lamentação, que é indisciplina, nem exame precipitado do concurso alheio, que redunda em desordem. Busquemos, irmãos, a tarefa que nos cabe realizar e a edificação coletiva com Jesus e ergar-se-á sublime, lançando-nos seguros alicerces no presente, para que o futuro pertença ao reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de que somos os braços do Senhor em serviço dele. E aceitando a nossa condição nesse clima de fraternidade e interdependência, ante a supervisão divina, que ele disse que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Ele está conosco. Estejamos convencidos, meus irmãos, de que na condição de equipe do benfeitor eterno Jesus, estaremos concretizando o seu excesso e esquema de luz e de amor. É assim que eu dou início aos trabalhos dessa noite. Como se deu a visita dos magos? Está em Mateus 2, 1, 12. Nós, no sábado passado, fizemos uma comparação com algumas contradições entre Mateus e Lucas. Mas hoje eu vou me dedicar a Mateus. No versículo 1 e diante. Como diz Mateus, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, e nós vamos explicar o que é o tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém. Magos. Olha que coisa interessante. Nós vamos explicar quem eram os magos. Perguntando, como é que os magos perguntavam? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ora, Herodes era o rei dos judeus. Então eles estavam perguntando o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos seu astro no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, que era muito duro naquela época, ouvindo isso, perturbou-se. E com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta.
E o que diz o profeta? Mateus repete no versículo 6 assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e eles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. O Herodes não queria adorar o Cristo, o Jesus. Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram. E que o astro que viram no Oriente os guiou até que, vindo, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao avistar o astro, ficaram grandemente alegres. E Mateus continua dizendo que, entrando na casa, agora já é uma casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. Vamos explicar o significado de cada uma dessas ofertas. E recebendo eles a resposta no sono, olha lá entre o sono aparecendo, primeiro as materializações de Gabriel junto aos pastores, e agora os sonhos dos magos. Que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para a sua terra. Ora, os efeitos mediúnicos acontecendo direto aí. Como eu sempre disse e repito, eu nunca li um livro mais tão, estudei há mais de 35 anos, um livro tão espiritualizado e tão cheio de fenômenos espíritas como a Bíblia. Algumas pessoas são reticentes, gostam de ler a letra da lei, mas precisamos entender, interpretar, analisar, à luz do que eu já disse tantas vezes antes, do hebraico, do grego, do latim, para que a gente possa entender. Então vamos analisar um pouco. Para Mateus, olha que interessante, gente. Jesus nasceu em Belém e aí ficou até posterior fuga para o Egito, que é o nosso próximo assunto. Tanto que a ligação é direta. Não houve a viagem. Jesus com seus pais a Jerusalém para apresentação ao templo de acordo com a lei mosaica da época. Ele já estava em Belém. Mas vamos examinar alguns desses pormenores. Jesus nasceu no tempo de Herodes. O que significa isso? O qual já vimos faleceu no início do ano 4 a.C. Herodes faleceu no ano 4 a.C. Então o nascimento ocorreu, no mínimo, no ano 5º a.C., 749 do calendário romano da época. Mas abaixo vamos continuar o raciocínio e vamos falar sobre esse astro. Trata-se de um aceno histórico, raro em Mateus. Mateus não costumava falar sobre história, que se preocupava com o registro dos fatos. Era mais Lucas que fazia isso. Que serviu de apoio à profecia do Velho Testamento. Mateus tentou ficar com as profecias do Velho Testamento, já que a finalidade esotérica do seu evangelho é provar aos israelitas que em Jesus se cumpriram as predições do Velho Testamento e, portanto, que ele é o Messias esperado. Mas Deus tentou de todo jeito fazer isso. Ora, nasceu Jesus em Belém, Bethlehem, que significa casa do pão. Cidade que já citada desde a época de Josué, localizada entre Tecoa, Etam, Carém e Baiter, conforme Josué, capítulo 15, versículo 59. E segundo a tradução dos 70, em latim, era bastante conhecida popularmente por causa do idílio entre Rute e Booz, e pelo nascimento de Davi que lá ocorreram. Chamada Belém de Judá,
para distingui-la de Belém da Galiléia, na tribo de Zabulon, conforme Josué 19:15, e que existe ainda hoje. Vamos entender a notícia dos magos. Que tradição popular levou à categoria de reis? Foi a tradição popular que elevou os magos à categoria de reis. Vamos analisar. Quem eram eles? Os historiadores gregos, que nós pesquisamos, os estudantes e pesquisadores em teologia, principalmente Heródoto e Xenofonte, dizem-nos que os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre os medos e persas.